23, verso 11. Diz assim o texto: Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoites, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: Pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda, para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos traz à tua casa para te adorar e bendizer, porque o Senhor é digno de receber adoração e louvor. O Senhor é Deus, infinito Deus, majestoso, eterno, todo-poderoso. Habitas nos mais altos céus, em luz inacessível. Tu és o Rei absoluto sobre todo o universo criado. Tu és o Rei sobre anjos, sobre seres celestiais e sobre todos os reinos da terra. Ao mesmo tempo, ó Deus, Tu és tremendamente compassivo e se compadece dos Teus servos, do Teu povo, e habita com o abatido e o contrito de coração. O Senhor visita o Teu povo, o Senhor abençoa-nos com a Tua paz, o Senhor abençoa a nossa vida, o Senhor trabalha no nosso dia a dia, o Senhor está conosco, o Senhor olha por nós, o Senhor visita o Teu povo com alegria, com prosperidade, com bênçãos.
Nós te agradecemos porque o Senhor alegra o nosso coração. Nós te agradecemos pela nossa tão grande salvação que nos deste através do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor se compadeceu de nós, o Senhor teve graça sobre as nossas vidas, o Senhor enviou o teu Filho, o teu próprio Filho unigênito, aquele que habitava com o Senhor desde toda a eternidade, para tomar a forma humana, se encarnar, sofrer em nosso lugar, passar as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas sem pecado. Obrigado pelo sacrifício dele naquela cruz, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado a Deus também porque o Senhor ainda nos dá o teu Espírito Santo para habitar em nós, para nos dar poder para viver conforme a tua vontade, para nos lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e ensinou. Obrigado porque teu Espírito aplica aos nossos corações a salvação que o Senhor Jesus Cristo conquistou naquela cruz. Obrigado porque teu Espírito também nos une como corpo do Senhor, o teu Espírito derrama sobre nós o amor no nosso coração, amor que de outra forma nós não teríamos. Muito obrigado, ó Deus, porque nós moramos num país ainda livre para a pregação da tua palavra. Te agradecemos pela liberdade que temos. E por isso também intercedemos pelo nosso presidente, pelos nossos poderes executivo, judiciário e legislativo, pedimos pela nossa nação, pedimos para que o Brasil seja ainda mais um país próspero, um país justo, que as injustiças, que as diferenças sejam diminuídas, ó Deus, que haja mais temor no coração do teu povo, no meio desta nação, que o teu povo dê um bom testemunho daquilo que é ser verdadeiramente um cristão. Nós intercedemos por nossa igreja, nós pedimos agora, neste momento, ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa vida, para que o nosso coração esteja atento à tua vontade. Nós oramos assim, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, que vai do verso 23 do capítulo 22 até o verso 30, ele fala sobre uma reivindicação que Paulo faz diante do império dominante, o Império Romano. Paulo faz a reivindicação de sua cidadania romana. Do capítulo 23, verso 1 até o verso 10, a gente vê Paulo agora diante de um outro poder, o poder religioso do Sinédrio judaico, diante do poder da religião judaica. E no verso 11, um verso isolado, é a terceira parte, onde o próprio apóstolo Paulo vai receber consolo e força do seu Senhor. É muito importante que você se lembre de algo que eu lhes tenho falado várias vezes, mas volto a repetir. O livro de Atos e o livro de Apocalipse, eles são muito semelhantes, embora muitas vezes não pareça. O livro de Atos e o livro de Apocalipse, eles estão falando a respeito da obra do Senhor Jesus ressurreto. É o Senhor que reina, é o Senhor que governa absolutamente sobre todas as coisas, seja nos céus, seja sobre a terra. O livro de Atos, ele olha da perspectiva do ser humano comum, como eu e você, do cristão que olha as coisas acontecendo e precisa entender que Deus está por trás daqueles eventos, que Deus está controlando tudo aquilo que acontece. Então, Atos, ele olha do ponto de vista de nós, igreja. Ele quer mostrar para nós, como igreja, o que o Senhor está fazendo atrás dos bastidores. O livro de Apocalipse, por outro lado, ele mostra exatamente os bastidores. Ele mostra realmente a guerra espiritual por trás da nossa vida do dia a dia. É importante que nós entendamos isso. Por quê? Porque lá no livro de Apocalipse, um dia talvez nós chegaremos lá, ele vai falar sobre 2 grandes poderes que sempre o cristão vai enfrentar enquanto viver aqui. O poder político e o poder religioso da falsa religião. Esses poderes, eles sempre são antagônicos ao crente, ao cristão. Nós sofremos as consequências da queda, não só do poder público, do poder político, mas também
do poder da falsa religião. Na primeira sessão, que nós já inclusive passamos por ela numa outra pregação, quando pregamos sobre o capítulo 22 inteiro, você vai ver Paulo diante de um poder político antagônico, normalmente antagônico aos cristãos. Mas Lucas quer nos mostrar aqui alguma coisa surpreendente. Você esperaria daquele poder cruel dos romanos que eles fossem injustos com Paulo. Mas não é o que você vê no relato. O comandante da guarda romana em Jerusalém, que é o representante do Império Romano dentro de Israel, ele está preocupado em saber a verdade. Ele está preocupado em aplicar a justiça para Paulo. Por isso que ele não pune Paulo imediatamente. Ele viu na sessão anterior que aquela multidão reunida acusava Paulo de muitas coisas. A multidão gritava ensandecida, querendo a morte do apóstolo Paulo. Mas o poder romano, ele estava ali preservando, querendo saber a verdade. O poder romano, o poder político, que mais tarde vai se tornar o grande perseguidor da igreja, mas neste momento não. Neste momento, o poder político está tentando saber a verdade a respeito do que está acontecendo com Paulo. Agora, num outro momento, o comandante, ainda querendo descobrir a verdade, ele tem uma ideia: eu vou levar Paulo a uma das formas mais cruéis de tirar a verdade de alguém no Império Romano da época, que era o chicote, o flagelo romano, que era para muitas pessoas quase que a morte. Jesus, até fazendo um parênteses aqui, ele era um homem extremamente forte, porque ele suportou todo esse flagelo romano e ainda pôde chegar até a cruz e ser crucificado. Muitas pessoas morriam no flagelo. Mas o comandante da guarda, ele teve uma surpresa, quando ele descobre que Paulo era um cidadão romano, e Paulo reivindica a sua cidadania romana, para que ele pudesse ser livre daquela sentença, ou daquela forma de tirar a verdade do condenado, ou pelo menos do suspeito. E Paulo, então, usa a sua cidadania, e o comandante recua. E o comandante, nesse recuo, ele apela ainda para a autoridade judaica, que era o Sinédrio, que eram os juízes de Israel. Eu já lhes falei algumas vezes, Israel tinha uma certa autonomia dentro do Império Romano. Os juízes de Israel, eles caminhavam até um determinado ponto. Eles tinham uma certa liberdade de julgar alguns casos. Mas nesse caso aqui, como eles já haviam levado o Paulo para as autoridades romanas e havia tido um tumulto dentro de Jerusalém, o comandante, o que ele mais queria era resolver o problema na cidade, ele queria trazer paz ali. Meus irmãos, uma das lições que nós tiramos dessa primeira sessão a gente vê aqui um exemplo daquilo que a Bíblia vai falar em vários lugares, em vários momentos, principalmente em Romanos capítulo 13, de qual é o papel do Estado segundo a Bíblia. O papel do Estado, meu irmão, é basicamente dois, ou são basicamente dois. Primeiro, proteger o povo de ataques externos. E, em segundo lugar, resolver o problema das injustiças internas. E era isso que o poder romano estava fazendo ali. E Lucas está fazendo essa comparação para mostrar como Deus estava cuidando de Paulo. Porque Deus estava fazendo com que o comandante romano estivesse procurando a justiça e a verdade, coisa que o Sinédrio, que deveria ter a responsabilidade primeira de buscar a verdade e a justiça, não o fez. Mais uma vez, Lucas está querendo fazer aqui comparativos e nos mostrar, olha, Deus está cuidando da vida de Paulo. O poder de Roma, aliás, muito bem lembrado em vários momentos por Daniel e pelo próprio livro de Apocalipse, ele é considerado aquele quarto grande império mundial que perseguiria o povo de Deus. Mas ainda não é o momento. Roma ainda não está perseguindo a igreja cristã.
Roma, inclusive, nem está identificando exatamente, nesse momento, o que é ser um cristão. Para eles, o cristianismo, durante um bom tempo, ainda era uma seita do judaísmo. Então, veja bem, nesse ponto, nós entendemos que o Estado, ele tem a principal motivo, defender o povo de ataques externos e resolver problemas internos, aplicar a justiça. Esse é um bom exemplo para nós hoje. Eu já lhes falei algumas vezes, o Brasil, infelizmente, nós temos sido bombardeados por uma única forma de entender o Estado como um Estado socialista, o Estado que provê tudo para todo mundo, o Estado que interfere na vida de todo mundo, o Estado que é obrigado a dar saúde, a dar educação, a cuidar do berço até o sepultamento de todo cidadão. O que nós temos colhido como exemplo desse Estado que quer suprir toda a necessidade das pessoas? Uma péssima consequência. E é isso que nós estamos vivendo. O Brasil hoje é um país desigual, é um país injusto e com muita corrupção, porque o Estado ele tomou para si uma tarefa que não é sua, de interferir na vida do cidadão comum. O Estado quer educar as nossas crianças, o Estado quer determinar para as nossas famílias como nós devemos criar os nossos filhos, o Estado quer tirar os nossos filhos para colocar nas escolas públicas, para colocar na mente dos nossos filhos aquilo que o Estado julga o ser o correto. O Estado quer ser o grande provedor de saúde, de alimentação, de tudo para todo mundo, e não consegue fazê-lo, porque, na verdade, meus irmãos, a tarefa do Estado era só praticar a justiça, ele tem que garantir a justiça no meio do povo. E é isso que o comandante romano em Jerusalém estava tentando fazer. E Lucas está nos mostrando isso com muita propriedade. É essa a tarefa do Estado. A tarefa do Estado não é alimentar o povo, não é trazer saúde e educação para o povo. Nós, como sociedade, é que deveríamos desenvolver isso por nossa conta própria. Nós deveríamos depender do Estado só para que o Estado cumprisse justiça no nosso meio e nos defendêssemos de ataques estrangeiros. Só isso. Veja se toda a arrecadação que nós temos de impostos no Brasil fosse investida realmente na segurança pública. Nós não estaríamos onde nós estamos. Nós estamos vivendo verdadeiras catástrofes, principalmente na área de segurança pública, porque o Estado não consegue atender às demandas da segurança pública, que é a coisa primária que ele deveria fazer. E graças a Deus que o Brasil não tem inimigos externos, pelo menos por enquanto. Porque se nós tivéssemos inimigos externos perigosos, nós estaríamos em situação complicada, porque todo mundo sabe que as nossas Forças Armadas foram sucateadas nos últimos 16 anos. Israel, que é um estado pequenininho, menor do que o estado de São Paulo, uma nação de 70 anos de idade somente, tem as Forças Armadas das mais preparadas do mundo. Eles estão aptos para enfrentarem todos os seus inimigos ao redor, que não são poucos, e de uma só vez. O Brasil, com o tamanho todo que tem, com 210 milhões de habitantes, não tem essa capacidade. Porque nós acreditamos lá no passado, há muito tempo atrás, não é característica de um único determinado partido político, não é. Nós acreditamos já desde a década de 30 no Brasil, que o Estado tem que fornecer tudo para o cidadão. E o que acontece? Desigualdades, injustiça, corrupção e incapacidade, porque o Estado não tem essa capacidade. Ele não tem como suprir todas as necessidades do cidadão. E pior, ele cria em nós brasileiros, eu não estou falando agora como crentes, ele cria em nós brasileiros uma dependência do Estado para tudo. E nós nos tornamos inativos, nós não nos tornamos uma nação ativa. Está aí, por exemplo, a questão
do porte de armas, né? Você ter, não porte, você ter, como é que chama? É posse? O porte que não pode, a posse de arma. Gente, isso aí deveria ser a coisa mais tranquila para nós. Mas como nós estamos sempre dependendo que o Estado faça tudo por nós, nós ficamos em dúvida, será que realmente eu posso ter uma arma dentro da minha casa? Nós não deveríamos nem estar pensando nisso, porque uma nação armada, uma nação onde o povo é armado, ela inclusive é protegida do próprio governante corrupto. Você está vendo o que está acontecendo na Venezuela hoje? Você não sabe a metade do que está acontecendo na Venezuela. E eu vou lhe falar por quê. Eu sei boa parte mais do que você. Porque eu tenho amigos venezuelanos. E eles me contam, eles falam, Pedro, o que vocês veem na televisão, na mídia, não é nada perto do que está acontecendo no interior da Venezuela. Milhares e milhares de pessoas estão morrendo, jovens estão sendo assassinados pela milícia do governo socialista do Nicolás Maduro. Porque a população foi desarmada. E uma população desarmada, ela está à mercê do poder político, seja ele bom e seja ele mau. Meus irmãos, nós tiramos essas lições práticas para o nosso dia a dia aqui. É importante que você conheça sobre esses assuntos. Infelizmente, nós temos uma hegemonia no discurso, tanto da mídia como das nossas universidades, e durante mais de 30 anos a gente só tem ouvido um lado da moeda. A maioria de nós nem conhece o outro lado da moeda, nem sabe que existe, infelizmente. Precisamos conhecer, precisamos abrir os nossos olhos, e hoje nós temos oportunidade. Está aí a internet para abrir os nossos olhos, para nos dar um campo enorme para nós enxergarmos coisas que sempre foi fechado para o brasileiro. Mas o mais importante aqui, meus irmãos, não é essa questão sociopolítica. A questão mais importante aqui é saber que o Senhor Jesus Cristo, não importa o governo que está sobre nós, Ele ainda está protegendo a sua igreja. Ele ainda estava protegendo Paulo dentro da boca do leão romano, dentro daquele império romano. É como se o império romano estivesse cuidando de Paulo, porque o grande objetivo do Senhor Jesus é levar Paulo para Roma, para a capital, a grande capital de um dos maiores impérios do mundo. Eu não tenho tempo aqui para falar muito sobre o Império Romano, mas eu quero desafiá-lo a, durante a semana, procurar alguns vídeos educativos, né, não especulativos, sobre o que foi o Império Romano. Procure isso durante a semana para você ter uma ideia do que era o Império Romano. Os Estados Unidos não chegam nem aos pés do que foi o Império Romano. Era uma coisa extraordinária. E o Senhor Jesus Cristo sabia disso e Ele queria levar Paulo para Roma. Então, ele estava cuidando do seu servo na boca do leão. A partir disso, quando o comandante chama o sinédrio, convoca o sinédrio para, mais uma vez, querer saber a verdade ou aplicar a justiça, e nisso ele está sendo bem diferente do sinédrio judaico, você agora vai ver um monte de injustiças. Um monte de injustiça daquele poder religioso que deveria ser o poder mais justo no mundo. Não se esqueça, o sinédrio é aquele que tem o Antigo Testamento nas mãos. Quando Paulo começa a fazer a sua defesa, quando ele começa falando, varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje, ele nem começa a falar, já mandam dar-lhe um tapão na boca. Já o agridem injustamente. Algumas pessoas, quando leem essa primeira descrição de Paulo, acham estranho, falam, mas como que Paulo poderia apelar para a sua consciência, já que Paulo foi um assassino da própria igreja do Senhor Jesus Cristo? Ele era um perseguidor da igreja. Veja, irmãos, Deus nos deu a nossa consciência para acusar-nos. Mas a nossa consciência, ela não nos diz o que é certo e o que é errado. O apóstolo Paulo, no passado, o Saulo, segundo a consciência dele, ele estava fazendo o que era certo.
Tanto é que quando você vai lá ver em Filipenses capítulo 3, ele diz exatamente isso. Olha, eu era zeloso da religião. Eu estava imaginando que eu estava fazendo o que era certo. A minha consciência não me acusava. Por isso que a consciência, meus irmãos, é algo que Deus nos dá muito importante. Mas nós, como crentes em Cristo, nós não podemos depender só da nossa consciência. Porque, às vezes, a nossa consciência não está nos acusando de algo que, na verdade, é errado, está contra Deus. Foi o que Paulo depois descobriu. Mas ele sempre trabalhou conforme a sua consciência. Tanto é que ele precisou de um encontro com o Senhor Jesus Cristo para que ele pudesse mudar a sua consciência. Porque até então a sua consciência o aprovava, não o acusava. Ele não estava agindo contra a consciência. Ele estava agindo contra aquilo que ele sabia que era o certo. Então, para ele, matar os cristãos era algo que ele, inclusive, julgava ser agradável a Deus, mas não era. Então, esse é um exemplo muito importante para nós. Deus nos deu a consciência e há um perigo, nós discutimos isso ontem, quando estávamos na reunião da mocidade na casa do Rogério. Nós temos um perigo, nós podemos cauterizar a nossa consciência. Nós podemos tirar a sensibilidade da nossa consciência. E esse é um grande perigo que o crente corre. E eu digo para você, use a sua consciência como um juiz, mas você não pode depender só da sua consciência. Você depende mesmo do Espírito Santo iluminando a palavra para que ela entre na sua consciência e assim você se fortaleça. Mas cuidado para não cauterizar a sua consciência, porque você pode inclusive ler a palavra, o Espírito Santo esteja falando com você e a sua consciência está completamente insensível. Você já deve ter passado por um momento desse na sua vida. Quando você sabe que alguma coisa é errada, quando você sabe que você tem uma postura errada, você lê a palavra, você sabe que aquilo é certo, mas você mesmo sabe lá no fundo que você está insensível àquela verdade. E você não tem capacidade de mudança. Porque muitas vezes você foi tentando aliviar a sua culpa e você foi cauterizando a sua consciência. Cuidado, meu irmão. Cuidado, reverta isso imediatamente. Isto é muito perigoso para a sua vida espiritual. O que você vai ver a seguir é uma série de injustiças, né? Eles batem na boca de Paulo, Paulo repreende aquela pessoa que mandou bater, porque ele não sabia que era o sumo sacerdote. Há muitas justificativas para dizer por que Paulo não sabia que o camarada, o Ananias, era o sumo sacerdote. Aliás, esse Ananias, ele era um cara muito ruim. Há escritos não da Bíblia, escritos fora da Bíblia, escritos de Joséfo, que ele fala da história do povo judeu. Esse Ananias ele vai ser morto alguns anos mais tarde pelo seu próprio povo, de tão ruim que era esse camarada. Ele era um cara injusto, ele era um cara amante do dinheiro, ele desviava inclusive dinheiro do templo para si mesmo, como sumo sacerdote. Esse Ananias não prestava, essa que era a verdade. Mas Paulo, ele não conhecia Ananias, talvez porque Paulo havia ficado 20 anos fora de Jerusalém. Todas aquelas viagens missionárias que nós estudamos até o capítulo 22, passaram-se 20 anos. Paulo ficou 20 anos longe de Jerusalém. Ele não tinha obrigação de conhecer o sumo sacerdote da época. Outra coisa que também se especula, Paulo tinha problema nas suas vistas conforme a idade foi passando. Tanto é que algumas cartas, nem ele escreve, é um amanuense que escreve, em letras diferentes da dele. Paulo ele estava talvez com problema de visão, mas o mais provável é que ele realmente não conhecesse o Ananias. E ele repreende aquele Ananias, sem saber que era o sumo sacerdote. E por isso ele é repreendido. E aí ele se desculpa, ele pede perdão, ele fala, eu sei pela palavra de Deus que eu não posso falar mal de um líder da minha religião, que era lá no Antigo Testamento. Muitas igrejas hoje usam aquela velha história, não toque no ungido do Senhor baseado no texto do Antigo Testamento. Não se aplica, não se aplica.
Hoje nós não temos mais líderes religiosos com essa característica do Antigo Testamento. Depois de uma série de injustiças feitas por aquele sinédrio, Paulo ele vai apelar por uma outra situação, que era uma situação que ele conhecia, porque havia dentro do sinédrio dois grupos antagônicos, que eram os saduceus e os fariseus. Então ele vai tratar agora da ressurreição. Quando Paulo diz assim, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Quando ele fala isso, ele não está só falando a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando Saulo de Tarso se encontra com o Senhor Jesus ressurreto, a vida dele é totalmente transformada, porque ele olha agora a verdadeira realidade da nova criação. Ele viu o Senhor Jesus ressurreto. O Senhor Jesus ressurreto falou com Paulo, se apresentou para Paulo. Isso foi uma transformação na vida dele tremenda, muito grande. Paulo agora enxerga toda a vida a partir da nova criação, a partir da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então veja, meus irmãos, Paulo ele está no meio de uma sociedade em que uns até acreditam na ressurreição, mas uma ressurreição que ainda vai acontecer, de uma nova criação que ainda está muito longe, no futuro, que eram os fariseus. Os fariseus acreditavam em anjos, os fariseus acreditavam em espíritos, no mundo espiritual. Os saduceus, não. Os saduceus eram o grupo dos moderninhos, dos liberais da época. Os saduceus eram aqueles camaradas que aproveitavam o momento político. Eles eram os caras que aproveitavam da situação política, os oportunistas. Esses eram os saduceus. Quando Paulo fala da ressurreição, ele está falando para um grupo de pessoas que não estavam muito preocupados com uma vida de ressurreição. Mesmo os fariseus. Então, Paulo está trazendo uma mensagem contracultural. Assim foi como João, Pedro e Tiago, no começo de Atos dos Apóstolos. A mesma tônica, a mesma ideia. Quando se falava que Jesus ressurgiu, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que há uma nova vida em Cristo, aquilo era uma novidade, era uma coisa que mudava a vida das pessoas. Não foi uma simples afirmação, olha, eu acredito que Jesus ressuscitou. Não era só isso que estava em julgamento. Estava em julgamento uma cosmovisão diferente da vida. E essa questão balançou o sinédrio, porque dali para frente eles começaram a brigar entre eles. As duas facções, saduceus, que não criam na ressurreição, e os fariseus, que criam na ressurreição, começaram a brigar entre si. Mas veja, o próprio apóstolo Paulo e o Senhor Jesus, com certeza, e nós vamos ver isso no verso 11, ele não está muito preocupado com essas questões da sociedade ao seu redor. O importante é que o Senhor Jesus Cristo quer que Paulo testifique da verdade, de que Jesus ressurgiu dentre os mortos, que há uma nova realidade para se viver, que há uma nova criação em andamento. Eles são seguidores de um Jesus que está ressurreto, que está vivo, não de um Jesus morto, não de uma ideia. Não é uma ideia a ressurreição, é uma realidade. Isso mudou a vida dos camaradas, mudou a vida dos seguidores de Jesus. E isso, meu irmão, é contracultural. Se coloque na posição de Paulo na época, ou volte para o seu dia a dia do amanhã, por exemplo, quando você vai estar na universidade, ou na faculdade, ou no trabalho, ou diante da sua família, ou diante de vizinhos, ou em qualquer grupo que não está nem aí para nada daquilo que nós estamos crendo e pregando. Como é falar da ressurreição no meio desses? É fácil fazer isso? Não é fácil. Você falar assim, ó, eu creio numa vida diferente, eu creio numa vida de outros valores, eu creio numa vida de ressurreição. Não é só que eu creio que Jesus ressuscitou há 2000 anos atrás, não é só isso.
Eu creio que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, e eu sou um seguidor dEle. Eu sou uma pessoa que já estou ressurreto com Cristo. Por isso os meus valores são outros. Por isso a minha vida é outra. Porque eu tenho uma expectativa muito maior do que essa vida de Adão. Não é fácil falar isso no mundo que nós estamos vivendo. Você e eu sabemos muito bem disso. É contracultural? É, e sempre foi. Não era diferente para Paulo. Às vezes você pensa assim, mas Paulo está num contexto religioso, ali tem Sinédrio. Não, mas ali tem romanos também. Ali tem saduceus. Os saduceus eram os moderninhos da época, como eu falei. Eles eram os caras que não estavam ligando para a ressurreição. Eles queriam viver o dia a dia deles, eles queriam viver o aqui e o agora, a prática, o dinheiro no bolso. Era isso que interessava para os saduceus. Não era fácil para o apóstolo Paulo, como não é fácil para mim e para você. Não mudou. As circunstâncias são um pouco diferentes, mas os problemas que enfrentamos é o mesmo. Nós somos ainda chamados a dar testemunho do Senhor Jesus Cristo, da sua ressurreição. Lembre-se que eu falei várias vezes nos primeiros capítulos de Atos, a pregação do Evangelho, você não pode deixar de falar de morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Meus irmãos, as pessoas tentam se auto-justificar, é o que você mais encontra. Quarta-feira próxima passada, eu e Luciene fomos fazer uma visita a um casal que passou por um drama terrível, que ninguém gostaria de passar aqui. Muita dor, muito dolorido. Mas no meio da nossa conversa, e quando eu estou conversando com uma pessoa que eu não conheço, e eu tenho a intenção de apresentar o Evangelho, a primeira coisa que você precisa aprender isso também, é ouvir. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir a pessoa. E ela foi falando e falou, eram dois, né? Um casal, mas a mulher falava bem mais do que o homem. E ela falou bastante. Mas é importante isso, para vocês saberem no que a pessoa está se confiando, no que a pessoa crê, qual é a visão de vida dela, naqueles poucos momentos que você está ali conversando, 1 hora e meia, às vezes nem isso. E ao longo da sua conversa, eu fui percebendo que ela é uma pessoa que, por mais problemas que tenha passado na vida, e não foram poucos, realmente muitos problemas, é chocante até, mas aquela pessoa era uma pessoa que ainda se auto-justificava em si mesma, ela confiava nela mesma, ela queria culpar todo mundo ao seu redor, a sociedade ao seu redor, pessoas da família, pessoas do trabalho do filho, pessoas não sei de onde, pessoas não sei de que lá, mas ela nunca trazia o problema para si mesma e para o próprio filho que havia se suicidado. Com 37 anos de idade. Mas, na verdade, ali havia um coração que tentava se auto-justificar. E quando eu comecei a falar para ela, eu já toquei o dedo na ferida, falei, minha querida fulana, não é só as pessoas lá fora que são pecadoras, eu e a senhora somos grandes pecadores. E nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de alguém que morreu pelos meus pecados e pelos seus. Nós precisamos de alguém que venceu a morte, venceu o meu pecado, venceu a nossa vida em Adão. E esse é o Senhor Jesus Cristo. E é esse o testemunho que devemos dar a todos, fora de tempo e com tempo, de um jeito ou de outro. O Paulo, que ficou 20 anos solto pregando o Evangelho, agora está desde o capítulo 21 preso pelo Império Romano, sendo acusado pelo seu próprio povo, o povo judeu. O poder religioso, muitas vezes, meus irmãos, é um poder injusto. É um poder injusto. E por que eu estou lhe falando isso? Porque a Bíblia fala em Apocalipse que no final dos tempos, as falsas religiões enganarão a muitos. A besta que vem do mar, ela representa o poder político.
A besta que vem da terra representa o poder religioso, a falsa religião, que engana muitas pessoas, muitas pessoas. Hoje, na escola dominical, na parte da manhã, nós tivemos a oportunidade de trabalhar sobre esse assunto. Quantas pessoas nós conhecemos que estão frequentando igrejas evangélicas? Eu não estou falando de catolicismo, eu não estou falando de adventismo, eu não estou falando de testemunha de Jeová, eu não estou falando de espiritismo, eu estou falando de frequentando igrejas evangélicas protestantes e estão caminhando a passos largos para o inferno, porque estão crendo num falso evangelho. Um evangelho que não é evangelho. Quantas? Eu encontro isso o tempo todo. Nunca parta do pressuposto que se alguma pessoa frequenta uma igreja, ela é um verdadeiro crente. Não se engane. Há muita gente dentro das igrejas que não são crentes. Nunca conheceram a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão vivendo em depressão, em angústia, tomando remédio dia, de noite, para dormir, para acordar, para viver, para tudo. Pessoas que não conheceram a libertação de uma vida ressurreta do Senhor Jesus Cristo. Isso não é possível. A nossa mensagem é essa, meus irmãos, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se daquela pregação, olhemos para a cruz do Senhor o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Quando você chega no verso 11, depois de o comandante livrar Paulo mais uma vez, porque o sinédrio estava querendo matá-lo, a população querendo matá-lo, todo mundo querendo matar o cara, e o comandante ficou sem saber a verdade, ele não conseguiu aplicar a justiça. Ele ficou frustrado, com certeza. Eu não sei a verdade ainda. Fala-se um monte de coisa, e agora entrou nessa discussão de ressurreição e não ressurreição, agora eu não sei de mais nada. E ficou por isso mesmo. Depois de Paulo reivindicar a sua cidadania diante do Império Romano, do poder político, depois de ele reivindicar a sua boa consciência diante do poder religioso, agora Paulo permanece preso. Permanece preso. E se eu e você fôssemos o senhor de Paulo, nós talvez tivéssemos muita pena dele. E talvez nós chegássemos e falássemos assim para Paulo, Paulo, eu tinha uma tarefa para você, eu tinha uma missão para você, mas está difícil, né, cara? Agora você está preso, né? E olha, pelo jeito você ainda vai continuar preso por um bom tempo, porque ninguém consegue te libertar. Eu vou te dar uma chance, ó, vamos descansar um pouquinho, Paulo? Deixa a missão de lado, vai. Fica um pouquinho de lado, Paulo. Vai descansar, vai para casa, tira umas férias. Não é isso que o Senhor Jesus faz. Se nós fôssemos o Senhor de Paulo, talvez nós diríamos isso. Porque o verso 11, a terceira parte do nosso texto, diz que na noite seguinte, o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele, sabe essa palavra, colocando-se ao lado dele? Ela é a palavra no grego chamada parakletos, é aquele que se coloca ao lado, é a própria designação do próprio Espírito Consolador. Sabe quando Jesus fala assim, olha, vai vir o Espírito, o Consolador? Consolador é aquele que se coloca ao lado. Na época dos leitores de Lucas, eles entendiam muito bem essa palavra, porque era inclusive usada para os advogados. O advogado, ele dava o braço para o seu cliente, e ele se colocava ao lado e ia até o tribunal, diante do juiz. Então, esse verso 11, ele é chave aqui para nós entendermos tudo aquilo que Lucas está querendo nos mostrar. Não importa a perseguição que você está sofrendo do poder político ou do poder religioso. Não importa as injustiças que você está sofrendo. Não importa as lutas que você está passando, o Senhor Jesus Cristo se coloca ao seu lado. Ele é o seu consolador. Ele não vai te deixar. Ele não te deixa, meu irmão, em momento algum, por pior que seja a sua aflição. Não é só para Paulo que Jesus faz isso. Ele se coloca ao seu lado, ou ele se coloca dentro de você, na pessoa do Espírito Santo.
Você tem o Consolador, você tem a palavra de consolação, que é a própria Escritura, você tem a atuação de Deus na sua vida, Ele se coloca ao seu lado. E ainda mais, Ele não só se coloca ao lado, Ele ainda diz para Paulo, coragem, tenha coragem. Eu não vou te dar férias, Paulo. Eu não vou pedir para você ir para casa descansar. Não, Paulo, você ainda tem coisas maiores ainda para fazer, Paulo. Coragem, levante-se. Pois do modo por que desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, que é praticamente a tua casa, onde você nasceu, ou nasceu não, onde você se criou, onde você passou boa parte da sua juventude, onde você fala a língua dos anciãos, você fala aramaico, você fala hebraico, eles te entendem. Eu ainda vou te levar para Roma, a grande capital do império, do dragão, do antigo dragão. É para lá que eu quero te levar. Mas coragem, coragem, porque da forma que você deu testemunho aqui dentro de casa, você vai dar lá fora também. E eu vou estar com você. Eu vou sempre me colocar ao seu lado. Eu sempre vou lhe encorajar para isso. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, quando nos dá as tarefas que Ele nos dá para, como igreja, exercermos, meus irmãos, Ele promete que vai estar conosco. Aliás, o que o Senhor Jesus Cristo faz com Paulo aqui é a mesma coisa que Ele falou no final de Mateus. Se você for lá para o finalzinho de Mateus, você vai ver que Ele está cumprindo o que Ele prometeu. Por isso que eu falo que não é só para Paulo. Não é só para Paulo, porque veja bem, no finalzinho do capítulo 28 de Mateus, quando Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, verso 18, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu tenho autoridade não só na terra, que você não está vendo, mas eu tenho autoridade lá nos céus. Eu comando todas as coisas do meu trono. É de lá que eu comando as coisas no céu e na terra. Toda autoridade é minha. Não são dos reis, não é do poder público, não é do poder político, não é do poder religioso. É a minha autoridade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa tarefa é fazer discípulos. E no verso 20 ele diz qual é a descrição das tarefas, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo com Paulo aqui no capítulo 23, agora verso 11, é exatamente uma aplicação prática disso. Olha, eu te dei uma tarefa, mas não desanime não, é difícil, é duro. Testemunhar para as pessoas de dentro da sua casa e de fora da sua casa não é fácil. Você vai ser incompreendido. Você vai viver uma vida contracultural. As pessoas não querem a vida que você está falando para elas, que é a vida que agrada a Deus. Elas não querem te ouvir. Elas querem viver na vida delas. A menos quando elas passam por grandes dramas, ou familiares ou pessoais. Fábio tem feito o curso de capelania, vai até março, né, Fábio? E Fábio já tinha tido algumas experiências, e eu sempre falei para o Fábio, porque eu já também passei por algumas experiências de capelania hospitalar, é um momento onde a pessoa está completamente desarmada. É o momento quando a pessoa está fragilizada, quando a pessoa está dependendo de remédios e de médicos e de procedimentos, e às vezes ela nem sabe se ela vai sair dali daquela cama de hospital. E Fábio está comprovando isso, ele está testemunhando isso. Realmente as pessoas ficam abertas ao Evangelho. As pessoas estão mais abertas ao Evangelho quando elas estão passando por dramas nas suas vidas. É uma verdade. E precisamos aproveitar essas oportunidades. Eleni Vassão, a presidente da Associação de Capelania Evangélica Hospitalar no Brasil, ela sempre diz uma coisa assim nas palestras que a gente ouve dela, e eu já inclusive ouvi da boca dela pessoalmente. Ela fala assim, olha, você não tem noção
da demanda, da necessidade de pessoas para aconselhar e falar do amor de Deus em hospitais, em clínicas. É uma coisa assim assustadora. Os principais diretores dos maiores hospitais de São Paulo procuram Eleni e pedem: Eleni, por favor, nos ajude. Nos ajude, Eleni. Nós não sabemos mais o que fazemos nem com a nossa própria equipe médica. Os nossos médicos estão viciados em drogas. Os nossos médicos estão com as suas vidas destruídas. Os nossos enfermeiros, o nosso corpo profissional dos hospitais estão em frangalhos. Como que eles vão cuidar de outras pessoas que estão passando por outros dramas? Por favor, nos ajude, mande pessoas para nos ajudar. Estão abertas, escancaradas as portas dos hospitais para a capelania hospitalar evangélica, ou evangélica hospitalar. Sabe o que a Eleni diz? Sabe qual que é o grande impedimento? Não é o mundo, não são os diretores de hospitais, que muitas vezes até são ateus, mas pedem ajuda para a Eleni como crente. Por favor, nos ajude, nós não sabemos mais o que fazer. Sabe qual é o grande impedimento? Não tem crente disponível. Não é assim, Fábio? Não tem crente disponível. Não tem. Não tem crente. Eu passei por 4 hospitais, um deles o Hospital Municipal de Guarulhos, é isso, né? HMU, né? Hospital Municipal de Urgências, de Guarulhos. Fiz capelania lá durante uma semana. E uma das coisas que os capelães de hospital pedem para a gente é: por favor, mande pessoas aqui para nos ajudar. No mínimo, uma equipe para cantar, porque há uma equipe que canta violão, ou se não tiver violão, canta no gogó mesmo, a capela, para nos ajudar aqui a transmitir uma mensagem do Evangelho para pessoas que estão internadas e passando por tratamento. Eu fui à igreja de Vila Maria, uma igreja grande, quase 500 pessoas, e conversei com as principais pessoas envolvidas na área de música. Todos os líderes da área de música possível que eu tinha que falar, eu fui lá e falei. Conheço todos, claro. Falei: olha, vocês não querem pensar na possibilidade de, uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, um conjunto aqui que canta tão bonito na igreja, ir a um hospital desse, o Hospital Municipal de Urgência aqui de Guarulhos, pertinho, ir lá uma vez por mês e cantar, simplesmente cantar, só isso, para que os outros irmãos da capelania entreguem folhetos, falem do amor de Deus, porque eles estão sendo preparados para isso. Não é qualquer um que pode evangelizar num leito de hospital, tem toda uma técnica, tem todo um conhecimento, por isso que o Fábio está estudando, está trabalhando, está se preparando para isso. Isso já faz tempo, meus irmãos. Isso já faz uns 2, 3 anos. Ninguém se prontificou. Sabe quando teve aquela tragédia de Santa Maria do Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, onde morreram aqueles centenas de jovens queimados ou sufocados lá na boate? A Sociedade Bíblica do Brasil teve uma atitude muito honrosa. Eles produziram uma série de folhetos justamente para casos de dramas como esse, e eles chamaram a Eleni e falaram: Eleni, vai lá com a tua equipe, porque aquela cidade precisa ser evangelizada, a cidade precisa ser consolada com o amor de Deus. Muitas pessoas que estão vivas, os parentes estão em frangalhos, eles estão como zumbis. A Eleni foi. Chegando lá, ela teve contato com os principais líderes das igrejas evangélicas da cidade de Santa Maria do Rio Grande do Sul.
Meus irmãos, não deu meia dúzia de crentes. E a Sociedade Bíblica do Brasil tinha enviado caixas e mais caixas de folhetos, de livretos, de tudo quanto era mensagem para justamente esse tipo de drama. Mas não deu meia dúzia de crentes para falar do amor de Deus naquela cidade que estava passando por aquele drama. Sabe quem foi falar bobagem no ouvido dos parentes vivos? Os espíritas. Os espíritas encheram as ruas. E em cada esquina tinha um espírita falando mentira e falando inverdades, enganos, mas eles estavam lá. Por isso que às vezes eu fico me perguntando, que crente que nós somos, meus irmãos? Será que nós somos crentes nesse Senhor Jesus de Paulo, o Senhor Jesus ressurreto? Ou será que nós somos só crentes nominais, que cremos numa ideia? Fábio ainda vai ouvir muito isso da Eleni. Eleni sempre fala a mesma coisa. Por favor, ajudem-nos, nós precisamos de crente, nós precisamos de mão de obra, nós precisamos de gente disposta a falar para pessoas que estão sofrendo. E não tem. Eu conheço pastores, meu cunhado é um, por isso que eu posso lhes dizer, meu cunhado ele passa um dia por semana, gratuitamente, não ganha nada para isso, é totalmente gratuito. Ele passa um dia por semana, o dia inteiro no hospital. E ele sempre fala para mim, Pedro, não tem ninguém disposto a fazer esse trabalho. Primeiro, porque é de graça. Segundo, não traz ibope, ninguém te vê. Você não vai aparecer em presbitério, não vai aparecer em sínodo, você não vai ser eleito para coisa nenhuma. A igreja não vai te ver, você não vai aparecer na frente da frente da igreja. Ninguém quer. Precisamos repensar, meus irmãos. O Senhor Jesus a quem Paulo servia era aquele que depois de tudo isso ainda continuou firme até o fim. Na verdade, o plano do Senhor Jesus para Paulo era, Paulo, você está preso, está difícil, mas você ainda vai ser a minha testemunha até o final da tua vida. E não era só para Paulo, por isso eu fiz questão de ler Mateus 28, é para nós também. Nós somos os discípulos que precisamos testemunhar da morte e da ressurreição desse Jesus maravilhoso até o final da nossa vida. Não tem férias para o crente, não tem aposentadoria para o crente. Crente vai ser crente para sempre, até a volta do Senhor ou até o dia da nossa morte. Vamos orar. Pai, te agradecemos muito todas as bênçãos que tens derramado sobre as nossas vidas, a tua grande salvação. Te agradecemos porque temos a vida ressurreta do Senhor Jesus Cristo como nossa. Nós já somos ressurretos em Cristo. Em Cristo nós temos vitória sobre o pecado. Em Cristo nós temos a nossa vida salva. Em Cristo nós temos agora a garantia de vivermos no novo céu e na nova terra. Em Cristo Jesus nós temos essa tremenda salvação. Deus, nós somos fraquinhos ao mesmo tempo. Nós estamos cercados de fraqueza. Nós nos cansamos, nós desanimamos, nós olhamos para as circunstâncias, nós damos desculpas, nós falamos tanta coisa, Senhor. Nós somos, na verdade, pecadores. Nós colocamos tantos obstáculos para sermos testemunha do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos, perdoa-nos, ó Deus. Tem misericórdia da nossa fraqueza, da nossa miséria. Nós choramos pelo nosso pecado. Nós pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Abre os olhos do nosso coração para que enxerguemos o Senhor Jesus Cristo como Ele verdadeiramente é, ressurreto, poderoso, com toda a autoridade, nos céus. Queremos ouvir espiritualmente da Tua boca, Deus, coragem, coragem.
queremos ser encorajados pelo Teu Espírito, queremos ser animados pelo Teu Espírito, queremos falar uma mensagem que o mundo não quer ouvir, mas nós queremos continuar testemunhando da Tua mensagem, queremos continuar falando do Teu amor, queremos olhar para as necessidades das pessoas ao nosso redor, não queremos perder as oportunidades. Ó Deus, a nossa vida não pode ser desperdiçada, e nós não queremos ter a nossa vida desperdiçada. Nós queremos ter o nosso tempo aproveitado ao máximo, para a honra e glória do Teu nome. Queremos falar do Teu amor, queremos testemunhar da Tua graça, da Tua glória. Queremos, ó Deus, abençoar os irmãos, queremos estar em comunhão com os irmãos, queremos adorar na Tua casa, queremos servir com as nossas mãos, com os nossos pés, com as nossas mentes, com as nossas capacidades, com os dons e talentos que o Senhor deu a cada um de nós. Queremos servir ao Senhor com coragem, com intrepidez, queremos ser raça eleita, sacerdócio real, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou da morte para a luz, daquele que nos deu vida e vida em abundância. Tantas pessoas morrendo ao nosso redor, ó Deus, nós não podemos ficar inertes, nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar dormindo, nós não podemos descansar, nós não podemos nos aposentar, nós estamos nas Tuas mãos, ó Deus, usa a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida, enche-nos com o poder do Teu Espírito Santo, enche-nos, ó Deus, as nossas famílias da Tua palavra, enche-nos do glorioso Espírito do Senhor, enche-nos por amor do Senhor Jesus Cristo, abramos a nossa boca a tempo e fora de tempo, com oportunidade ou sem oportunidade, mas queremos falar do grande amor do Senhor, o amor que transformou a nossa vida, o amor que mudou o nosso coração, o amor que sustenta a nossa alegria. Queremos nos alegrar no Senhor, por isso enche a nossa boca de alegria, enche o nosso coração do fervor do Espírito do Senhor. Queremos conhecer a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Traga um avivamento, queremos obedecer a Tua voz, queremos obedecer aos Teus mandamentos, queremos obedecer a Tua palavra, queremos entregar tudo nas Tuas mãos, queremos entregar o nosso coração, a nossa mente, os nossos talentos, o nosso dinheiro, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso marido, tudo nós queremos entregar nas Tuas mãos, ó Deus, tudo nós queremos entregar nas Tuas mãos. Nós queremos ter o Senhor como Jesus ressurreto, reinando sobre as nossas vidas. O Senhor já reina, mas nós precisamos crer nisso. Nós precisamos admitir isso, precisamos viver assim. Pai, nós pedimos isso como bênção para a nossa vida, Pai. Queremos gastar a nossa vida no Teu reino, na Tua obra, no Teu serviço. Porque o Teu serviço é recompensador, ó Deus. Não há melhor coisa do que servir ao Senhor, porque o Senhor está sempre do nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.